Gálatas capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Amém, irmãos? Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Amém? Está tudo pronto aí, Osés? Ok. Irmãos, eu não vou continuar a ministração da semana passada. Eu vou fazer outra ministração hoje. A da semana passada que eu ia continuar hoje, só Deus sabe. Amém? Vamos ver se semana que vem ou outro dia. Hoje eu quero falar sobre o filho da lei e o filho da graça. Amém? Pai, dá-nos espírito de sabedoria, Pai, e de revelação, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, toma teu povo, Senhor, com a tua revelação. Liberta-nos de todo espírito de escravidão da lei, Senhor. Leva-nos a andar debaixo da tua graça e do teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, esse texto aqui, irmãos, mostra aqui claramente, né? Paulo diz que durante o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, de um servo, de um escravo, em outras traduções, ainda que seja senhor de tudo, né? Nessa ilustração aqui, irmãos, nós vamos aprender alguns princípios. Eu quero falar hoje sobre o filho da lei e o filho da graça. Nessa ilustração, nós somos os filhos e herdeiros. Amém? Você é filho e herdeiro. Você precisa entender que isso é uma coisa linda e maravilhosa que Deus fez conosco. Por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Quantos entregaram a sua vida a Jesus aqui? Amém? Então você nasceu de novo e você então se tornou filho de Deus. Por mais que o texto fala de adoção, e adoção para nós é algo diferente do contexto da época que a Bíblia foi escrita, que é um conceito de não simplesmente você ser adotado e pertencer a uma família e poder desfrutar daquilo que aquela família tem, mas é algo mais profundo que aconteceu conosco. Preste bem atenção. Nós passamos, né, a ter a natureza daquele que nos adotou, que foi Deus. Amém? Porque nós, por causa do pecado, estávamos separados de Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com Jesus, e a Bíblia relata esse fato como um novo nascimento, por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus por causa de Jesus. Amém? Diga, eu sou amado de Deus por causa de Jesus. Amém? E você então agora recebeu a natureza de Deus. E mais do que isso, você agora recebeu também o Espírito Santo, que é o penhor da sua salvação. Né? Quando você... A minha avó tinha um pouco dessa prática, que de vez em quando ela precisava de um dinheirinho, ela ia buscar lá na Caixa Econômica. Ela tinha umas joias, ela deixava penhorado aquela joia para poder pegar um valor na Caixa Econômica. Ou seja, aquelas joias era a garantia, né, de que aquele pagamento ia ser feito. Ok? Qual é a garantia que nós somos filhos de Deus? Quem é o penhor? Quem é a garantia? É o Espírito Santo. E agora você se tornou um só espírito com Deus. Deus, através do Espírito Santo, passou a ser residente dentro de você. E agora você pode ter comunhão com Deus e o Espírito Santo. Então é o penhor da sua e da minha salvação. Amém? Então nessa ilustração nós somos filhos e herdeiros de tudo. Porque agora nós somos filhos, nós nos tornamos herdeiros de tudo.
que pertence ao Pai. Isso é algo muito profundo. Nós precisamos ter revelação disso. Mas o texto está nos ensinando aqui, enquanto nós somos imaturos, e essa imaturidade é demonstrada aqui por nós ainda estarmos seguindo a lei, nós estamos ainda seguindo, regulamentos, com o fim de merecer o favor de Deus. Ou seja, Paulo está ensinando aqui que o filho imaturo, que mesmo sendo herdeiro de todas as coisas, mas porque é imaturo, ele ainda acredita que precisa obedecer um conjunto de regras para que ele possa então merecer o favor e a bênção de Deus. E por ele ter esse tipo de pensamento, ele deixa de desfrutar da herança do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Viver debaixo da lei é uma coisa muito séria, porque você, mesmo tendo o direito de desfrutar de todas as coisas, você ainda é alguém que vive como um escravo, como um funcionário, e não como um filho. Eu pergunto para você aqui hoje, você tem sido filho da lei ou filho da graça? Você tem desfrutado? Você tem sido aquele filho que sabe que é amado pelo Pai, que sabe que o Pai enviou Jesus para te libertar da lei, ou seja, do merecimento próprio, de você ter que cumprir uma série de regras, de você ter que obedecer todas as ordenanças da lei, para que você então pudesse receber o favor do Pai? Você é esse filho que tem desfrutado de tudo, porque sabe que é amado e sabe que é justificado em Cristo Jesus? Ou você é o filho da lei, que ainda apesar de ser senhor de tudo, em nada difere do escravo? Irmãos, infelizmente nós temos visto uma geração de filhos vivendo como filhos de Deus, vivendo como filhos. Esse, aleluia. Aqui nós temos, ó. Esse, nada me para. Amém? Defina para o irmão do lado o que é um filho da lei. Qual é a característica de um filho da lei que eu acabei de falar aqui? Fale para ensine o irmão do lado aí. Por que um filho da lei não desfruta da herança? Por que um filho de Deus não desfruta da herança? Sendo de tudo. Estão querendo me derrubar hoje mesmo. Aleluia. Fala aí. Som, vai com esse, não vai parar não. Eu tenho o terceiro. Som, vai com esse. Nem me coloque outra coisa que eu não quero saber do outro microfone. Eu vou com o fio hoje. Amém? Você soube explicar aí? Por que você, mesmo sendo... Som. Aleluia. Orianda Labaia. O que é imaturidade aqui? O que é que faz nós não desfrutarmos da herança? É nós estarmos esperando ainda merecermos, através da nossa obediência, o favor de Deus. Isso é estar escravo da lei. É você, mesmo sendo filho, estar esperando obedecer todas as coisas, para que você possa então ser merecedor daquilo que Cristo já te fez merecedor. O filho da lei é aquele então que espera obedecer toda a lei para merecer o favor de Deus. O filho da graça é aquele que desfruta da obediência de Cristo e entra pela fé na posse da herança. Essa é a diferença, amém, irmãos? Somos filhos, mas infelizmente ainda muitos vivem restringidos, como se fossem escravos, não desfrutando da herança do Pai. Sob a lei, somos como um herdeiro durante a sua infância. Como que é um herdeiro durante a sua infância? Toda pessoa que é de menor, ele tem um tutor.
ele tem um guardador, certo? Ele tem um responsável. Por mais que ele seja senhor de tudo, vamos dar um exemplo aqui da lei. Em famílias mais ricas, é normal ter uma pessoa que cuida dos filhos durante o dia. Um guardador, alguém, né, que trabalha ali cuidando da casa e cuidando das crianças. Agora eu pergunto para você, quem é o dono da casa? O filho ou a empregada? O filho ou a empregada? O filho. Mas quem é que está mandando? A empregada. Ou seja, por mais que ele seja filho, porque ele ainda é criança, ele se restringe a poder desfrutar de tudo. Ele não pode ir na casa onde ele quer, ele não pode comer a hora que quer, ele não pode fazer essas coisas, porque ele ainda é menor, ainda ele é criança. Ele ainda não amadureceu. Essa é a ilustração que Paulo está nos dando quando ainda nós permanecemos escravos da lei. Por mais que nós temos direito a todas as coisas, nós estamos ainda debaixo de um tutor. O que é esse tutor? A lei. Ou seja, você fica debaixo de um sistema de que você precisa obedecer todas as coisas para merecer o favor de Deus, que na verdade é imerecido. Mas você, como ainda é menor, não tem revelação da graça de Deus, você vive ainda como uma criança. Irmãos, todos nós passamos por uma fase em nosso crescimento espiritual em que voltamos a nos sujeitar à lei e ao mérito próprio. Isso na Bíblia nós podemos ver constantemente Paulo tendo que ensinar os irmãos, e ele escreveu essa carta, né, aos Gálatas, à região da Galácia, para justamente mostrar aos filhos de Deus que eles estavam voltando para a lei do mérito próprio. E por causa disso, estavam deixando de desfrutar da herança. Por causa disso, todo filho de Deus precisa crescer e experimentar a libertação da lei de forma prática. Amém? Não só teórica, mas de forma prática. Pergunta para o irmão do lado, você já foi liberto da lei de maneira prática? Sabemos que fomos salvos pela graça. Você foi salvo pela graça de Deus, não pelo merecimento, não pelas suas obras, mas pela graça. Isso é algo maravilhoso. Mas somos conduzidos a pensar que agora devemos, para nós desfrutarmos da herança, nós devemos cumprir as ordenanças da lei, para que nós possamos então receber o favor de Deus. Esse é o pensamento de muitos dos crentes. A salvação é de graça, mas a transformação é você, querido. Quantos crentes acreditam que a salvação é de graça, mas manter a salvação é responsabilidade tua? Deus te deu a salvação, mas agora você tem que cuidar, porque se você não cuidar cumprindo a lei, você perde a sua salvação. Esse é o pensamento de muitos filhos, que são os filhos da lei. Eles se mantêm escravos da lei, do mérito próprio. Irmãos, que coisa estranha, né? Deus vai te dar a salvação, mas Ele fala, agora cuida para não perder, filho. E você tem 70, 80 anos de vida para você guardar ela bem guardadinha, senão você vai perder. Esse é o pensamento dos filhos da lei. Infelizmente. Essas fases do crescimento espiritual podem ser vistas na história do povo de Israel. Quando eles passaram pelo Egito, depois pelo deserto e por fim chegaram a Canaã. Essas são fases. São para nós também símbolos espirituais. No Egito ali o povo de Israel experimentou o quê? A graça de Deus. Eles experimentaram o favor de Deus no Egito. E ali, na última praga, por causa do sangue nos umbrais da porta, os primogênitos dos hebreus foram libertos, foram livres, foram guardados por Deus da morte, por causa do sangue. Então, irmãos, o Egito para nós representa o mundo. O Egito para nós, representa o tempo em que nós não conhecíamos ao Senhor, mas foi nessa fase que nós tivemos uma experiência com a graça de Deus. Você foi no encontro com Deus, e lá você conheceu um pouco do amor. Lá você viu,
sobre o plano de salvação, sobre Cristo morrendo no seu lugar, Cristo te substituindo na cruz, Cristo pagando o preço pelo seu pecado. Então você teve uma experiência com a graça de Deus. Esse povo de Israel teve uma experiência com a graça de Deus, quando eles experimentaram a libertação do Egito através do sangue. Amém? Nós experimentamos a libertação do Egito, do mundo, através do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Então, no Egito experimentamos a perfeita graça de Deus e somos libertos da condenação pelo sangue do Cordeiro. Mas depois que chegamos ao Sinai, nos encontramos com a lei. E por causa disso vivemos 40 anos no deserto. É assim que é o resumo da vida de muitos cristãos. Eles começam na graça, mas depois voltam para a lei. O povo saiu do Egito na graça, experimentou milagres do Senhor, mas permaneceram durante 40 anos no deserto. Por quê? Porque lá no Sinai eles resolveram viver baseado no seu mérito próprio, baseado na sua obediência e não na graça de Deus. Quantos irmãos estão aqui hoje, estão acanhados no culto falando: ah, pastor, eu estou aqui hoje, mas eu não sou merecedor de nada. Ah, pastor, eu sei que eu que fiz besteira mesmo e eu que vou ter que me virar agora, afinal de contas fui eu que gerei esse problema todo. Nós imaginamos que Deus nos salva pela graça, mas depois a nossa vida é toda baseada na lei. Toda baseada na lei, toda baseada no mérito próprio. Irmãos, tem crentes que são especialistas na lei da semeadura, mas eles não conheceram ainda a semeadura de Cristo. Você sabia que Cristo fez uma semeadura? A maior semeadura da história foi feita por Cristo lá na cruz. E hoje nós, como filhos amados do Pai, podemos desfrutar daquilo que não plantamos, mas estamos colhendo pela graça de Deus. Você vai viver a sua vida toda no deserto, enquanto você não deixar de tentar merecer o favor de Deus. E apenas receber o favor de Deus pela graça do Pai. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. E assim que acontece com muitos crentes. Mas o alvo de Deus não é que você e eu vivamos no deserto. Mas o alvo de Deus é que cada um de nós possamos chegar em Canaã. Amém? Diga para o irmão do lado: o alvo de Deus é te levar para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Você que é crente velho, você sabe, para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou. Se você não vai, não impeça a mim. É ou não é? Fala para o irmão do lado: se você não quer viver na graça, não impeça a mim, por favor. Irmãos, Canaã aqui não simboliza o céu, mas Canaã é a vida vitoriosa debaixo da graça de Deus. Canaã aqui simboliza você reinar em vida, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 17, nós reinarmos em vida pela abundância da graça e o dom da justiça. Amém? Quantos querem reinar em vida, desfrutar da herança? Quando estamos debaixo da lei, isso é uma escravidão, assim como para o povo no Antigo Testamento. Amém? Isso é uma vida terrível, uma vida difícil. Você vive debaixo de culpa, de condenação. Você não consegue crer em grandes coisas, porque a lei sempre te desqualifica. Você, por mais que você tente, por mais que você trabalhe, por mais que você oferte, por mais que você lidere célula, por mais que você ore, por mais que você faça tantas coisas, você nunca se sente qualificado ao ponto de receber o favor de Deus. Você nunca se sente, qualificado para desfrutar daquele sonho que Deus colocou no teu coração, porque sempre você se sente desqualificado. E no nosso relacionamento humano, irmãos, infelizmente nós somos bombardeados todo momento, as pessoas falando: viu o que você fez? O relacionamento está assim, é porque você que plantou e você vai colher. Ah, você que se endividou, e aí você olha mesmo para si e fala: eu que me endividei, eu que acabei com o meu casamento. Mas eu quero falar para você
Você pode ter acabado com o seu casamento, você pode ter se endividado, mas você hoje pode também desfrutar da provisão de Deus, porque não é por causa da sua obra, não é por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é por causa da graça. E o Filho de Deus, enquanto ele é criança, ainda ele tenta merecer o favor de Deus. Ele ainda tenta agradar a Deus com as suas obras para ver se Deus olha para ele e para ver se Deus realiza alguma coisa na vida dele. Mas quanto mais você tenta, mais você se sente desqualificado por causa da lei. Irmãos, sempre digo algo, né? Que a lei condena os melhores e a graça justifica os piores. Lembre-se, lei aqui é você tentar merecer pela sua própria obediência o favor de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos filhos ainda não cresceram o suficiente para experimentar a grande herança que lhe está reservada pela graça de Deus. Como é que o justo vive, irmãos? Como é que o justo vive? A Bíblia diz. Romanos diz o quê? O justo viverá pela fé. Irmãos, você vive pela fé na obra consumada. Deixa eu falar para você. Eu vou te mostrar quando você ainda é filho da lei. Ó, uma pergunta é básica do filho da lei. O filho da lei sempre pergunta para si mesmo, ou para algum líder espiritual, ou para algum irmão que ele considere maduro: o que é que eu estou fazendo de errado? Essa é a pergunta básica. Eu estou tentando abrir um negócio, por que não está dando certo ainda? Por que eu não alcancei os resultados que eu gostaria? E a pergunta básica: puxa, por que o meu filho não foi salvo ainda? Por que a minha casa própria não veio? Por que minha célula não rompeu? Quando você é filho da lei, você olha para si e procura em si um motivo pelo qual as coisas não aconteceram ainda. Porque você ainda acredita. Por mais que você não fale isso, mas as suas atitudes têm demonstrado isso. Você ainda olha para si, achando que é por causa de alguma coisa que você faça ou deixe de fazer, que as coisas vão mudar na sua vida, a bênção vai se manifestar na sua vida. Eu tenho uma situação aí na empresa para resolver, né? Que eu recebo um valor pela venda da empresa que eu fiz o ano passado e não estou recebendo faz 3 meses. Irmãos, Deus é testemunha. Nem um dia eu vivi debaixo de acusação, falando o que é que eu fiz de errado para esses caras não me pagar 3 meses. Eu estou descansando todos os dias, confiado na graça de Deus. Sabe o que é entrar no descanso? Você só entra no descanso quando você crê que não é por causa de você, mas é apesar de você que as coisas estão acontecendo. E que existem os testes da fé. E vamos embora. Deus continua sendo bom, tendo dinheiro ou não tendo. E que no tempo oportuno vai se manifestar. No natural, aquilo que já é realidade no mundo espiritual. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Mas quantos irmãos nós encontramos desanimados quando estão passando por dificuldades? Alguns chegam a dizer o seguinte: esse é aquele cara cheio de justiça própria. Essa é outra característica dos filhos da lei. Eles são cheios de justiça própria. Eles ficam indignados com Deus quando alguma coisa não acontece da maneira como eles esperavam, porque eles acreditam que estão fazendo tudo certinho. E como é que Deus pode ter permitido eles passar por isso, sendo que eles estão fazendo tudo certinho? Irmão, se Deus fosse basear o relacionamento daquilo que nós fazemos, sabe onde que nós devemos estar agora? Todos no inferno. Esse é o problema de alguns crentes. Ele lidera a célula com a motivação errada. Ele contribui com a motivação errada. Ele é um anfitrião com a motivação errada. Ele está fazendo aquilo como um filho da lei. Para ver se o pai olha para ele assim: pai, veja como eu faço legal as coisas. O pai está falando: puxa, filho, não precisa nada disso. É só você entender que meu filho fez tudo por você. Meu filho obedeceu completamente a lei no seu lugar. E por causa do meu filho, agora você também é meu filho. Ele era unigênito.
Agora ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos, e você é um deles. E que agora a sua justiça não são as suas obras, mas a sua justiça é Cristo. Irmão, você é tão justo quanto Cristo, porque agora Cristo é a tua justiça. O que é ser justo? Agora você é tão perfeito quanto Deus, porque o próprio Deus é a tua justiça. Agora eu pergunto para você, você crê nisso? É você crê? Ou você só vai para a célula animado para orar pelos irmãos quando você faz tudo certinho? Ou você só tem coragem de fazer um pedido para Deus quando você faz tudo certinho? Esse é o teste da fé. Eu quero perguntar para você se você continua em paz com Deus quando você faz uma coisa errada. Quando você pisa na bola. Se você chega lá na reunião da célula com tanta fé quanto você chegou na semana passada, que você tinha feito 5 dias de jejum. Ou você, quando pisa na bola, já se sente condenado, acusado, desqualificado. Deus o livre, pastor, apareceu um demônio para mim. Eu quero perguntar para você, qual é a sua postura diante de uma libertação? Que você tem que orar por um enfermo, você tem que expulsar um demônio agora, e você acabou de brigar com a sua esposa. E você xingou ela de corintiana. Esse é um palavrão muito... Você falou para tua esposa, vá para o caldeirão do diabo. Sai do Atlético. Sua coxa branca. Não ofende a esposa. Acabou de voltar da praia. Como é que é você nessa hora? Você está com... Deixa comigo, pastor. Irmãos, eu conheço minha... Você sabia que, nem sempre, mas às vezes até a posição que você senta no culto fala como é que tá teu coração? Se você era alguém que tinha costume de sentar na frente e você chega e tinha lugar e você escolhe sentar atrás, eu já consigo discernir aqui já. Está acusada. Estou te falando. Sabe, irmão, vou te dar uma dica, líder. Você quer ver o irmão que está vivendo como filho da lei ainda? Ele é aquele irmão ativo, que quer compartilhar na célula, que quer fazer o louvor, que quer fazer o quebra-gelo. Ele quer fazer as funções, mas de repente você fala para ele, irmão, vamos fazer hoje o compartilhamento da célula. Hoje eu prefiro não. Hoje não, pastor. Hoje não. Numa igreja muito religiosa, que na nossa igreja não acontece isso. Aos poucos os irmãos estão entendendo. O diácono, né, está passando com a ceia. O irmão está lá. Aí o diácono faz assim, ele faz. É ou não é? Irmãos, nós falarmos que nós somos filhos da graça é uma coisa. Mas eu estou perguntando na prática aqui, ó. Estou te dando um exemplo prático. Se você de fato é um filho da graça, você não confia no seu mérito próprio, na sua obediência, no seu bom comportamento, nas suas obras, mas você confia em Cristo. E você não tira os teus olhos de Cristo. Quantos de nós temos medo, né? De expulsarmos um demônio, porque nós temos medo do diabo contar a nossa vida. Pastor, Deus o livre. Vai que o diabo conta o que eu fiz. Meu irmão, se o diabo contar alguma coisa que você fez, fala, diabo, você resolve com Deus. Cala a tua boca, mão para trás e se ajoelha. Por quê, irmãos? Porque nós estamos revestidos de Cristo. O Filho da Graça tem esse discernimento. Ele tem essa revelação. Amém? A Bíblia nos mostra aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, é tão conhecido, chamado na Bíblia da parábola do filho pródigo.
que nós poderíamos dizer, né, irmãos? Também poderia falar da parábola do irmão religioso, do irmão mais velho religioso. Mas sabe qual que é o personagem principal da parábola? Aqui é o pai. Ele é o personagem principal. Essa parábola deveria ser chamada a parábola do pai incrível. O pai incrível. Quero falar para você que hoje, Deus quer se revelar a você aqui como um pai incrível. Como um pai que talvez você não está acostumado, que você não teve na sua casa. Eu quero falar algo para você aqui. Esses dias ministrei para os líderes que Deus nos dá vários pais ao longo da nossa vida. Tem o nosso pai biológico, mas Ele também tem o nosso pai na fé, tem o nosso pai espiritual, tem o paiaço. É brincadeira. Eu brinco com os irmãos aqui, né? Ô, pastor, você é pai, né? Sim, palhaço, né, irmão? Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum pai consegue ilustrar o nosso Pai Celestial. Eles só são um pouquinho do que Deus quer se revelar a nós como um Pai incrível. Fala para o irmão do lado, você tem um Pai incrível. Irmãos, mas aqui em Lucas, nós temos algo interessante. Nós temos aqui 2 filhos. Eu diria que na igreja nós temos 3 tipos de filho. O filho da lei, o filho da graça e o filho de uma mãe. O filho da mãe é aquele que falta o culto quando o pastor preparou a mensagem o dia inteiro. Mas nós só estamos falando do filho da lei e o filho da graça hoje. Vai dizer que você não sente assim, líder? Né? Você não tem 3 tipos de filho lá? Filho da lei, filho da graça, filho da mãe. Faltou a reunião e te deixou sozinho. 2 filhos aqui, irmãos. E os 2 filhos tinham problemas. Não sabiam relacionar com o pai. Nós temos aqui o filho pródigo, que é conhecido como filho pródigo, o filho mais jovem. O filho não tinha uma relação de afeto com o seu pai. Esse filho, se você estudar ele, você vai observar que ele não tinha uma relação de afeto com o seu pai. O rapaz via apenas o seu pai como um meio de conseguir realizar os seus próprios prazeres. E essa é a realidade de muitos filhos de Deus hoje. Eles só veem Deus como um meio de realizar aquilo que são os seus prazeres. Mas sabe qual que era o maior problema desse primeiro filho? Na verdade, era o problema dos 2 filhos. Mas que está muito claro no primeiro filho. Ele era um filho, mas que vivia como se não fosse amado pelo pai. Irmãos, isso é uma chave para nós nos relacionamentos, sabia? Nós, por amor aos nossos irmãos, nós não podemos deixar. Nós precisamos trabalhar no que nós pudermos, para que eles saibam que nós amamos eles. Isso é muito importante. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, que mais vale a repreensão em público do que o amor encoberto. Muitas pessoas falam, eu amo as pessoas do meu jeito, mas eu quero falar do teu jeito, às vezes não é suficiente para a pessoa entender que é amada. Você sabe, né, véia? Marido falando com a mulher. Eu sou desse jeito mesmo, eu não falo que te amo, mas você sabe que eu te amo. Tá aí, tá? Tá aí a máquina de lavar roupa que eu comprei nova para você. Ela fica olhando. Ela estava querendo um bombom, sonho de valsa, queridão. Nossa máquina. Você sabe que o casal, às vezes, tem a comunicação tópico e a comunicação relacional. É tópico aquilo que você diz ou a ação que você faz. Mas você precisa entender aquilo que chega no coração da pessoa. Às vezes você chega todo contente no dia, né? Aniversário de casamento, fala, eu vou agradar a minha véia. E vou dar para ela, ela falou tanto que queria uma máquina de lavar roupa. Aí você chega lá no dia do aniversário de casamento, 62 anos que vocês estão casados. Aí você chega com a máquina, sabe o que você diz para ela? Você é uma boa empregada. Você achou que fez boa coisa.
Por isso, num casamento, né, eu vou fazer uma ministração para os casais nos próximos dias. Você precisa aprender a comunicar, sabia? Você precisa aprender a falar a linguagem do amor, a linguagem que o seu cônjuge entende como amor. Tem uma mulher, outra esposa poderia achar que é maravilhoso o marido dar para ela uma máquina. Mas tem outra esposa que acha que não. E aí você precisa desenvolver a conversa, sabia? Eu vou falar uma coisa que aconteceu entre eu e a pastora. Pastor não briga, pastor tem um pequeno desentendimento. Eu já contei isso para alguns irmãos que têm mais tempo aqui na vida da igreja, já sabem esse. Eu só tenho esse para contar hoje. Às vezes a gente não tem tanta coisa. E eu ficava bravo com a minha esposa porque ela perguntava para mim, e essa latinha de coca? Quando ela entrava no carro. O que tem de mais perguntar da latinha de coca? Mas para mim, chegava a mensagem da seguinte forma: você só pode desfrutar de coisas boas se for comigo. Eu achava um egoísmo muito grande. Eu ficava irritado. O que tem minha latinha? Qual que é o problema? Sara! Às vezes até ela achava estranho meu comportamento na época, isso no primeiro ano de casamento, por uma coisa tão besta. Mas é porque no meu coração chegava isso. Aí eu aprendi a desenvolver essa comunicação com ela. Agora não estamos até usando tanto, porque nesses 10 anos de casamento a gente foi aprendendo a se conhecer e as coisas ficam mais fáceis, o relacionamento fica mais fácil. Mas no começo do casamento é muito... a gente precisa aprender a desenvolver, né, a linguagem do amor que o nosso cônjuge precisa. E ela também, a gente começou a adquirir então o hábito do que ele perguntar, como é que chegou aí? Irmão, isso aí para mim, eu vou dizer para você, meu casamento teve um saldo de qualidade, você pode achar que isso aí é bobeira, mas teve um saldo de qualidade de 90%. Só por causa desse tipo de comunicação no casamento. Porque às vezes, o seu filho, e já vai aqui a lição para os pais, você acha que o seu filho se sente amado porque você paga um colégio particular, que ele tem natação, ela faz balé, e você ajuda no lanche da célula. Mas na verdade ela só queria um abraço seu. Não precisaria nada disso, porque a linguagem de amor dela é o abraço. E você acha que está comprando ou tempo de qualidade, né? Tem pessoas que têm o tempo de qualidade, tem as 5 linguagens do amor, acho que é um livro que você poderia comprar se você quer aprofundar nessa área. Então você precisa descobrir como a pessoa se sente amada. Amém? Por quê, irmãos? Porque é muito importante num relacionamento você se sentir amado. E esse filho aqui, esse jovem, vivia como se não fosse amado. Ao pegar a sua herança e dissipá-la numa terra estrangeira, ele agiu como se não fosse amado. Ele pediu herança para o pai, falou, dá-me herança que eu vou tocar minha vida. Ele agiu como alguém que não se sentia amado. Você sabe por que as pessoas desviam da fé? Você sabe por que as pessoas deixam de ir na cela, nas reuniões de celebração? Porque eles não se sentem amados por Deus. De alguma maneira o diabo conseguiu colocar no coração dessas pessoas de que elas não são amadas por Deus. E às vezes, irmãos, esse não ser amado por Deus é porque ele não se sente amado pelos irmãos, porque nós somos uma expressão do amor de Deus. Afinal de contas, a igreja é o corpo de Cristo. E essa pessoa então não conseguiu se sentir amado por nós. Não estamos dizendo que essa atitude da pessoa é a correta, porque a atitude do filho pródigo não foi a correta, mas é um fato. Pessoas que não se sentem amadas vão deixar aquele lugar. Irmãos, eu acho que o Osés se sente amado por mim. Nós temos um love legal. O Osés é meio estranho. Nós estamos num relacionamento, né? De trabalho, de amizade, mais de 15 anos. E ontem à noite foi até interessante, porque eu fui deixar ele no escritório da empresa, eu com meu carro preto, um vidro bem escuro, e aí ele esqueceu a chave da empresa. Tá eu, aquele negão bonito, dentro de um carro de noite no escuro. Eu falei, negão, esse negócio está cheirando estranho. Aí eu falei para ele, eu acho que eu vou abrir o vidro para ninguém pensar mal de nós. Aí quando eu abri, eu falei, vem um carro. Eu falei, é pior, né? Agora a luz do carro vai vir nós dois aqui.
Ele falou, ei, quer que eu desça? Quer que eu desça? Mas, irmão, interessante, né? O Oséias trabalhava numa empresa, trabalhou comigo todos esses anos, mas depois que eu vendi a empresa, ele ficou um tempo na empresa que comprou a minha empresa. E ele lá ligava bem e tinha proposta de crescimento. E ele escolheu trabalhar comigo. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer. Porque ele se sente amado lá no nosso meio. Então as pessoas não vivem só por causa de dinheiro. Elas precisam de afeto. Essa é a grande realidade. Qual que é o problema da nossa geração de jovens? Que nós recebemos eles aqui tudo detonado na vida da igreja. É porque eles não se sentem amados pelos seus pais. E aí quando eles veem qualquer tipo de autoridade, eles têm raiva da autoridade. Ah, você quer mandar? Ele não fala. Uns não falam, a maioria não fala. Mas lá no coração dele, sabe o que ele pensa quando o pastor fala? Rapaz, não faça isso. É mais um que quer mandar em mim, mas não me ama. Qual jovem que já sentiu assim? Levanta a mão aí. Amém? Eu já me senti assim quando eu era adolescente. Eu me lembro uma vez que um diácono, né, chamou minha atenção no culto. Eu falei, o que é, diácono? Vamos resolver lá fora. Eu, pastor, aqui hoje. Eu fui lá, ele era o chefe do diácono. Eu falei, qual que é, seu chefe? O que você acha que é? Porque simplesmente porque eu achava que ele só queria pegar no meu pé e não se preocupava nada comigo. Por isso que hoje eu sou bem... o meu sonho é o jovem poder me chamar. Qual que é o teu pastor? É o brother Kleberson. Eu jogo ping-pong quando eu consigo, porque a raquete ali é muito velha e a redinha parece um barbante. Mas nós vamos prosperar. Eu só não estou jogando bola com eles porque o joelho está machucado devido à prosperidade que veio nessa parte aqui. Mas eu tento, irmãos, o máximo que eu posso, que quando o jovem vai sentar comigo, ele se sinta amado por mim. Eu estou no grupo dos jovens lá dos radicais do Zen, dos radicais da cidade, eu mando mensagem, eu tento manter relacionamento, conversar com eles, por quê? Porque eles têm uma imagem lá de autoridade, lá fora, na sua casa, que são pessoas que só dão uma ordem, mas não está nem aí para saber se a pessoa está bem ou se está mal. Essa é a grande realidade. Então esse jovem aqui tinha uma deficiência no relacionamento dele com o pai, ele não se sentia amado. Até quando ele voltou, quando ele viu que a coisa tinha apertado, que ele tinha virado, né, ali trabalhando com os porcos, que para um judeu é uma humilhação. Olha como que ele retorna para o pai, olha como que ele não conhecia o pai, olha como ele não se sentia amado pelo pai, olha o que ele diz para o pai. Ele pediu ao seu pai misericórdia. Pai, tem misericórdia, me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Isso é não conhecer o coração do pai. E ele se surpreende ali com o pai, porque ele esperava receber do pai uma disciplina, um sermão, tanta coisa. Irmãos, eu dou graças a Deus por isso. Vou falar um pouco de mim hoje. Se quando eu cansar, vocês falam para mim um pouco. Mas eu dou graças a Deus que muitas pessoas falam, pastor, eu tinha medo de falar com o senhor. Mas depois que eu fui lá na sua sala, depois que o senhor fez uma visita para mim, mudou a minha imagem. É importante que mude mesmo, para que você me conheça de verdade. Para que você me conheça, até para que quando eu pregar uma palavra, aparentemente de exortação, quando eu for te dar uma repreensão, você sabe, o pastor está fazendo isso porque ele me ama. Você precisa também ter a imagem correta de Deus. Você precisa saber que Deus é um Pai surpreendente, maravilhoso. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Quando já estava em casa, com a túnica nova, as sandálias, o anel, e o pai fez o que para ele? Recebeu ele com uma festa. Quantos irmãos acham que se afastaram da vida da igreja, que acham que nós vamos receber ele aqui com uma paulada? Meu irmão, quando você está voltando para a vida da igreja, nós estamos te recebendo aqui com uma festa, porque nós te amamos. É assim que nós devemos receber os irmãos que estão por um tempo afastados, porque passaram por lutas e dificuldades. Recebe eles na sua cela com uma festa, porque é assim que o pai recebe o filho que está afastado. O pai recebe com festa.
É assim que o pai recebe, irmãos. Irmão, depois de tudo isso, o pai fez uma festa. Olha, o filho faz toda essa besteira, o pai faz tudo isso por ele. Então, só nesse momento, ele pôde deixar de viver como se não fosse amado. Nesse momento, ele teve uma experiência com o amor de Deus. O filho pródigo teve uma experiência com o amor de Deus. Infelizmente, a maior parte dos filhos de Deus passa a sua vida inteira como se não fossem amados pelo pai. Quantas vezes você já disse para o pai? Quantas vezes você já disse para alguém ou disse para si mesmo: eu não estou tendo nem coragem de orar. Sabe, quando você está dizendo isso, está dizendo: Deus não vai me receber dessa forma. O pai vai me rejeitar. Olha o que eu fiz. É porque você está vivendo na lei, no merecimento próprio. Deus não olha você quando você ora. Deus olha Jesus. Por isso a Bíblia diz: chegue com confiança no trono da graça do Pai. Não é o trono da justiça que está dizendo. Ele fala nesse momento do trono da graça. Por mais que seja também o trono da justiça. Mas a justiça e a graça são reconciliadas na cruz. Porque Deus cumpriu a sua justiça em Cristo. Deus deu a punição do pecado em Cristo. Deus lançou a maldição em Cristo. Ali a justiça foi lançada em Cristo. E a graça pôde ser manifesta nas nossas vidas. Lá na cruz, a graça e a justiça são reconciliadas por causa de Jesus. Você quer ver algumas coisas práticas de pessoas que não se sentem amadas pelo Pai? Quando nos preocupamos achando que Deus não vai cuidar de nós, agimos como se não fôssemos amados. Você acha que Deus vai te deixar numa furada? Você acha que Deus não está preocupado com a tua situação? Você é um filho que não se sente amado. Você é um filho que não teve uma experiência com a graça. Quando nos entregamos à angústia no meio dos problemas, agimos como se não fôssemos amados. Você acha que Deus vai te deixar no meio do caminho? Por que você está angustiado? A Bíblia condena a preocupação, fala o que é a preocupação? O que é que a preocupação vai acrescentar ao curso da nossa vida? Nada, irmãos. Sabe um sinal dos filhos da graça? Eles estão dentro da fornalha, mas estão crendo que o quarto homem vai aparecer lá no meio da fornalha para tirar eles lá da fornalha. Todo mundo no seu emprego pode estar preocupado. A sua família pode estar preocupada. Os noticiários podem estar preocupados. Os filhos da graça não estão preocupados, porque conhecem o amor do Pai pelos seus filhos. Esses são os filhos da graça. Mas os filhos da lei estão preocupados, porque sabem que não fizeram o suficiente para receber o favor do Pai. Quando nos esforçamos, você quer saber quando você está vivendo como um filho que não é amado? Quando nos esforçamos para alcançar o favor de Deus, agimos como se não fôssemos amados. E você está tentando, e você lidera a célula, e você dá oferta, e você aumenta a oferta, e você faz isso, e você faz aquilo, e você veste uma roupa diferente. É isso que eu preciso fazer para o Pai me amar? O que eu preciso fazer para o Pai me amar? Só crer. Nós temos aqui o outro irmão. Ele está com raiva do pai por ter recebido o irmão que tinha feito um monte de coisa errada. Essa é a história do crente religioso. Ele está com raiva do pai por ver o pai receber com festa o irmão que estava perdido, porque também não conhece o amor do pai. Um é o filho rebelde e o outro é o religioso. Nenhum dos dois conhece o amor do pai. Eu pergunto para você, você conhece, você já experimentou? Deixa eu falar para você, nós temos que, irmãos, sair da teologia, nós temos que sair da teoria. Eu não estou perguntando se você conhece a doutrina da justificação, eu não estou perguntando se você conhece a Bíblia toda, porque os fariseus conheciam toda a lei, mas nunca desfrutaram de nenhum favor do Pai. Eu estou perguntando, não estou perguntando se você conhece tudo sobre laranja. Eu estou perguntando nessa noite, você já bebeu do suco de laranja? Você já teve uma experiência com a graça de Deus? O amor de Deus?
Talvez você possa pensar que o pai não era tão amoroso assim. Porque você vê algumas atitudes no pai aqui, por exemplo. Ele repartiu a herança com um filho que era irresponsável. Depois o pai não foi buscar o filho que estava perdido. O pai ficou esperando o filho voltar. Eu tenho aprendido uma coisa com Deus. Que quando alguém sai por rebeldia, tem que voltar com as próprias pernas. Eu vou te explicar o porquê aqui. Aí você pode pensar, esse pai é que inconsequente, ainda o filho faz tudo de errado, ainda ele recebe o filho com uma festa. Mas esse é o nosso pai incrível. Incrível. Sabe, talvez você venha nesse culto esperando punição, condenação e morte. E Deus fala aqui para você, eu te amo. Estou fazendo festa, filho, por você estar aqui. Meu favor está sobre a sua vida. Filho, a minha graça, ela te basta. Irmãos, só podemos entender a atitude do pai, os irmãos do louvor podem vir aqui, se soubermos que ele queria o crescimento do filho. Amém? Deus quer o seu crescimento. Vamos observar aqui algo. Estamos concluindo. Se o pai recusasse entregar herança, o relacionamento com o filho ficaria difícil. E às vezes algumas pessoas me procuram, pastor, eu quero sair, eu não quero mais. Eu quero deixar a liderança, quero fazer isso. Às vezes eu tenho que falar, amém, irmão? Amém. Fica livre. O filho tinha que partir, sabe para quê? Para descobrir pela experiência quem seu pai realmente era. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que... Deus tem que permitir nós voltarmos para o lamaçal do pecado. É ou não é? Sabe, às vezes Deus tem que nos afastar dos convívios dos irmãos. Às vezes Deus permite pessoas preciosas na nossa vida sair de perto de nós. Sabe para quê? Para a gente poder valorizar essas pessoas. Essa é a grande realidade. Sabe o que foi preciso, irmãos? Esse filho aqui chegar no fundo do poço para ele conhecer o amor do pai. Esse filho aqui chegou no fundo do poço. Eu quero falar para você, todo filho que se relaciona baseado na lei, ele vai chegar no fundo do poço, porque a lei vai levar você para o fundo do poço. A lei vai levar você num estágio no qual você vai chegar numa situação de dizer, eu não consigo mais. Eu tentei ser um bom crente, eu tentei ser um bom marido, eu tentei ser uma boa esposa, eu tentei ser um bom líder, eu tentei ser um bom pastor, eu tentei ser um bom obreiro, mas eu não consegui. Eu tentei ser um bom empresário, eu tentei ser um bom funcionário, eu fiz o melhor que eu podia, mas eu não vi fruto nenhum, eu não consegui. Sabe naquele estágio que você chega no fundo do poço? Talvez você chegou nesse estágio aqui no culto em algumas áreas da sua vida. Você já fez de tudo para tentar ver as coisas mudar na sua vida. E você entrou aqui nessa reunião hoje, no fundo do poço. Você já fez todas as técnicas de administração para ter uma boa finança. Mas você chega aqui hoje com as suas finanças no fundo do poço. Você já tentou de tudo. Eu quero dizer para você. Você está mais ou menos como o jovem rico. Decepcionado. Mas eu quero falar para você, uma coisa só você precisa nessa noite. Não confiar mais na sua carne. Não confiar mais na sua obediência. Não confiar mais nas suas obras. E apenas dizer, Senhor, é a tua graça. Ela que me basta. É dela que eu preciso. Pai, eu não preciso de boa performance. Eu estou entendendo aqui hoje. Eu não preciso fazer aquilo que o Senhor já fez por mim lá na cruz. E hoje, Senhor, eu quero apenas receber. Eu quero apenas desfrutar. Sabe, minha irmã, você já tentou de tudo pelo seu filho. Deus espera que você desista, para que Ele possa manifestar a graça dele na tua fraqueza.
A graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Deus hoje quer que você tenha uma experiência com o amor de Deus. Sabe? Talvez hoje seja o culto perfeito para alguns irmãos aqui. Que você chegou aqui e você olha para você e você não vê nada que você tenha feito que possa tornar você merecedor de alguma coisa da parte do Senhor. Você é alvo do amor de Deus nessa noite. Deus diz assim, eu preparei uma festa para você aqui hoje. Eu preparei um banquete espiritual hoje para você, minha filha, para curar teu coração. Eu preparei um banquete para salvar sua família aqui hoje. Basta que você creia na minha graça. Basta que você tire os olhos de você mesmo e fala, Senhor, manifesta da tua graça, do teu amor, do teu favor, apesar de mim, Senhor. Eu sei que não mereço nada, mas é a tua graça, é o favor imerecido. Senhor, eu não vou receber porque eu sou bom. O que Jesus disse, irmãos? Por que Jesus disse? Quando falaram que ele era bom, ele disse, bom é meu Pai. Ele estava querendo dizer que homem algum por si só é bom. Só Deus é bom. Amém? Esse Deus é tão bom aqui hoje que Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar. Ele quer fazer uma festa para você, Ele quer colocar um anel no teu dedo, Ele quer matar um boi para você, para comer aqui hoje. Basta que você creia que é pela graça. Sabe, você seja um filho maduro. Filho maduro é aquele que recebe pela graça, que entende que é amado pelo Pai. Amém? Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você aqui hoje. Se você se identificou em algum momento, talvez você tenha andado preocupado, aflito. Se você se identificou em algum ponto dessa mensagem com o filho da lei, eu gostaria que você tivesse a humildade que os filhos da graça têm. E saísse do seu banco e viesse até aqui à frente. Mas eu queria que você viesse falando, eu tenho um pai incrível. Oh Deus, você é um pai incrível. Manda fogo aí, querido. Manda fogo. Deixa o Espírito ministrar sobre a sua vida. Ele se importa comigo. Me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento. Misericórdia. Como Ele nos ama tanto. Se lança no amor do Pai hoje.